Dando continuidade aqui, então, ao nosso workshop, a próxima palestra vai ser do Carlos Roberto Grandini, docente do Departamento de Física da Unesp de Bauru, e o título da palestra vai ser Biomateriais na Unesp, aqui na Unesp de Bauru. Pessoal, boa tarde a todos, boa noite, né? Não boa tarde, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco da nossa experiência, da nossa trajetória aí com relação a biomateriais aqui na Unesp. Eu vou já compartilhar a apresentação para a gente já ir conversando com relação a isso. Vocês me escutam bem? Essa minha vozinha de italiana é difícil de escutar, né? Vocês têm até que abaixar o volume aí do som de vocês, senão vocês vão ficar surdo. Que eu falo baixinho pra caramba. Vocês conseguem já enxergar minha tela ou não? Estamos sim, professor. O senhor gostaria que eu avisasse alguma coisa em relação quando estiver faltando algum tempo? Não? Pode avisar. Eu vou dar uma corrida aqui, porque eu acho que eu fiz até mais do que eu devia. Mas você me avisa quando estiver faltando 5 minutos. Tranquilo, professor. Tá? Beleza. Eu nunca consigo tirar essa porcaria desse Google aqui. Esse Google Chrome aqui, aparece para vocês esse negócio ou só para mim? Para mim não aparece, professor. Um quadradinho verde não aparece? Não, a gente consegue enxergar. Essa porcaria aqui é terrível. Bom, vamos tentar seguir em frente. Eu queria colocar um ponteiro aqui, mas agora sim. Muito bem, pessoal. 6 meses de idade eu fui acometido de poliomielite. Quem não me conhece pessoalmente não imagina, né? E eu tinha tudo para ser um cara de me acomodar e não fazer bodega nenhuma na vida, né? E aí eu resolvi ir para a luta, né? Até os 12 anos, mais ou menos, eu fiz mais de 30 cirurgias. Hoje eu tenho 34 cirurgias feitas do ponto de vista ortopédico, né? Andei com aparelho e etc, e hoje estamos aí. Bom, mas aconteceu uma coisa na minha vida, né, que eu costumo chamar de... consegui. Que eu costumo chamar de cabeça de formiga ou rabo de elefante. Em 1978, o Brasil era considerado campeão moral da Copa, e em meio a toda a ditadura militar aqui na Argentina, a Argentina se torna campeã, né, com aquela pataquada em cima do Peru, para quem não lembra disso. Mas, para mim, foi um momento muito interessante, 1978. Eu entrei no Colégio Técnico Industrial da antiga Fundação Educacional de Bauru, para fazer um curso de mecânica. Ali eu fiquei até 1980 e tive o prazer de receber meu certificado da mão do professor Rubens Memari, que depois passou a ser meu colega quando entrei aqui na fundação. Quando entrei na Unesp, desculpa. Em 1981, o Queen fazia seu primeiro show aqui no Brasil, mas eu era aprovado para fazer o curso de Engenharia Civil, 4º colocado no vestibular de Engenharia Civil da Fundação Educacional de Bauru. Para quem não se lembra, esse aqui é o prédio, hoje é a delegacia, divisão, sei lá o que, de ensino de Bauru. Mas era o antigo prédio da Fundação Educacional de Bauru, na Vila Falcão. Só que eu não queria fazer engenharia de jeito nenhum, foi uma pressão da família. Eu abandonei, na verdade, eu queria ser físico. E em 1981 mesmo, no 2º semestre, foi o início de um sonho. De repente, no domingo, eu abri a Folha de São Paulo e eu acho a lista dos aprovados de física. E dentre os aprovados de física de 1981, estava um tal de Carlos Roberto Grandini, mais conhecido como Beto Grandini. Também tinha uma tal de Lígia de Oliveira nessa lista e tinha uma tal de Denise Fernandes de Melo,
que acabou não indo fazer o curso, resolveu fazer na Unicamp depois, certo? Muito bem. A UFSCar era considerada a estrela dos anos 80, e esse foi um período muito interessante de nós lá na UFSCar. Além de ter uma sólida formação de física, nós tivemos também uma formação política bastante forte. Aqui nós temos a turma, né? Aqueles que mais persistiram aí na turma, e dentro dessa turma aqui vocês vão estar vendo a Lígia aí, que é a única mulher da turma, né? Vocês estão vendo eu lá sem barba, nessa época ainda eu estava sem barba, né? Então aqui está a Lígia, aqui estou eu, e aqui está o professor Brás, também magro, com cabelo, eu também tinha cabelo nessa época, né? E outros colegas aí da turma, né? Aqui um momento de descontração, né? Não só de estudar a gente vivia, né? Um momento de descontração da turma aí, numa das festas que a gente organizou na casa de um colega. E aqui o momento da formatura, aí a gente já vê um pouco mais velho, né? O professor Braz, eu, professora Lígia, já um pouco mais velho, né? E eu aqui, na minha época de atleta, né? Na época da Federal, eu jogava polo aquático, não tinha barriga, não tinha nada, né? E junto com o meu ex-co-orientador, que nos deixou há 2 semanas atrás, o professor Hiroshi Tejima, faleceu vítima dessa infame pandemia que nós estamos vivendo agora aqui, da Covid-19. Bom, em 1988, eu estava terminando meu mestrado em Física no Instituto de Física de São Carlos e tinha ganhado uma bolsa da CAPES para fazer o doutorado, 4 anos de doutorado em Toronto, no Canadá. E nesse mesmo ano de 1988, a Universidade de Bauru, que era a Fundação Educacional de Bauru, passou a ser encampada passou a se chamar Universidade de Bauru e depois foi encampada pela Unesp, né? E aí me apareceu uma possibilidade de fazer um concurso para professor em tempo integral aqui. Aí ficou aquela situação, o que eu faço, né? Aí o meu orientador, que é o José Alberto Jordão, chegou para mim e falou assim para mim: o que você prefere? Você prefere ser cabeça de formiga ou rabo de elefante? Eu não tenho dúvida que você vai passar num concurso, numa universidade boa e tal, mas você vai acabar sendo uma cabeça de formiga, rabo de elefante. Você vai fazer aquilo que os antigos que mandam lá vão querer. Já se você for para Bauru, você vai montar o seu laboratório, você vai fazer o que você quiser sem dar satisfação para ninguém. Lá você vai ser cabeça de formiga. Bom, alguns fatos importantes que aconteceram aí depois da minha vinda para cá. Em 89, a gente chegou aqui, encontrou um curso de licenciatura que era uma licenciatura curta. E a gente lutou pra caramba para transformar esse curso para uma licenciatura plena, que é o curso de licenciatura que vocês têm hoje. Então, participei ativamente nisso e fui coordenador de 90 até 94 desse curso, né? A matriz curricular que nós fizemos para esse curso, ela durou uns 15 anos, né? Em 90, com o apoio da Fundunesp, eu implantei o primeiro laboratório de pesquisa aqui na Faculdade de Ciências. A gente trouxe a técnica que a gente fazia lá e, com o apoio da Fundunesp, nós construímos um pêndulo de torção, um equipamento para medir espectroscopia mecânica. E aí, primeiro artigo publicado numa revista internacional, 1990. A gente tinha aquele programa que antigamente falava sem nenhum tipo de homofobia, sem nenhum tipo de preconceito, do primeiro sutiã para as meninas. Para nós, cientistas, o primeiro artigo a gente nunca esquece, né? Em 93, a primeira orientação de iniciação científica com bolsa do André, que era um aluno da engenharia mecânica. A gente ainda não tinha alunos de física nesse período, né? A primeira turma de física, ela veio em 91. Aí nós tivemos, em 93, a minha defesa de doutorado, concluí o doutorado lá em São Carlos,
E, nesse mesmo ano, eu concluí a primeira orientação de mestrado. Eu já vinha orientando, juntamente com o meu orientador, o professor Jordão, a professora Rosa, e a professora Rosa foi a minha primeira orientação de mestrado em 1993, lá no Instituto de Física de São Carlos. Bom, em 94, a primeira bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, em 95, um primeiro auxílio integrado do CNPq, 95, o primeiro auxílio da FAPESP, que permitiu a gente montar os equipamentos de espectroscopia mecânica bastante interessantes. 96, surgiu a oportunidade de ir para fora do Brasil, né? E aí eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Roma. Aqui uma foto aqui em frente ao Departamento de Física, o prédio Enrico Fermi, e aqui junto com os técnicos do laboratório lá, onde eu trabalhei em Roma, em 1996. Em 98, aí eu publiquei o meu primeiro PRB, o meu primeiro Physical Review B. 98, um acordo bilateral do CNPq com o CNR, junto com o professor Cordeiro, de lá de Roma, onde a gente teve uma colaboração bastante interessante no final dos anos 90, até pouco tempo atrás. 98, me tornei professor efetivo aqui e, no mesmo ano, me tornei chefe do Departamento de Física. Já em 2003, junto com o professor Luiz Vicente, nós fizemos o primeiro concurso de livre docência da Faculdade de Ciências aqui de Bauru. E em 2008 eu me tornei o segundo professor titular da faculdade, segundo do Departamento de Física também. O primeiro foi o professor Carlos Graeff, num ano anterior, acho que um ano antes, 1 ou 2 anos antes, e aqui o momento da minha defesa de professor titular. 2009, fui convidado pelo reitor para presidir a Comissão Permanente de Avaliação, fiquei 8 anos presidindo a Comissão Permanente de Avaliação e 4 anos como vice-presidente. E em 2006 foi o ápice da minha carreira, né? Eu recebi um título de Fellow em Biomaterial Science Engineering, concedido pela União Internacional de Sociedades de Biomateriais, pela minha contribuição no campo de biomateriais metálicos e pela liderança na comunidade científica da América Latina na área de biomateriais. Bom, esse título é um título que em torno de 300 profissionais do mundo têm esse título. Bem, mais um momento aí que eu estava, no momento em que eu estava recebendo o título de Fellow, e o laboratório começou em 1990 como laboratório de metais e ligas, passou depois para laboratório de relaxações anelásticas e hoje é o laboratório de anelasticidade e biomateriais. Então, o sucesso, gente, não vem de como você trabalha, e sim da eficiência da sua equipe. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, nunca trabalhei sozinho. Nesses 33 anos de Unesp, foram 4 supervisões de pós-doutorado, 14 estudantes de doutorado, 19 de mestrado, uma especialização, 57 estudantes de iniciação científica, todos com bolsa, 2 TCC e 27 orientações de outra natureza com bolsa. Sejam estudantes de ensino médio, apoio técnico, ou seja, esse é o grupo aí, mais de uma centena de pessoas passaram aí pelo laboratório e que juntamente comigo me ajudaram aí a desenvolver 33 projetos financiados, uma média de um projeto por ano, dá aí mais de uns 4 milhões de dólares em todo esse período aí. 150 artigos publicados, com mais de 1.600 citações, e a gente está com um fator H aí entre 18 e 21. Aqui uma ideia de sempre, eu junto com a moçada, nunca
procuro estar sozinho, sempre procuro estar em todos os eventos, levando o pessoal junto comigo. Enfim, eu optei pela cabeça de formiga, como vocês já pararam para perceber. Hoje acho que eu sou o elefante. Muito bem, mas vamos falar um pouco sobre biomateriais, né? Então, com o aumento Por que a gente deve estudar biomateriais? Com o aumento da população mundial e o crescimento de acidentes de trânsito, principalmente no Brasil, e a melhoria da expectativa de vida, nós temos a necessidade do uso de implantes e principalmente na área odontológica e ortopédica. E isso está crescendo mais e mais em cada dia. Pra vocês terem uma ideia, em 2017, no Brasil, foram usadas 2.300.000 órteses e próteses, fazendo com que isso custe da ordem de 320 milhões de dólares para o governo federal. Por ano, o mercado nacional de biomateriais, de materiais bioimplantáveis aqui no Brasil, dispositivos médicos, ele movimenta mais de 1 bilhão de dólares. Considerando o mercado nacional de órteses e próteses, esse valor chega a mais ou menos 5 bilhões por ano, né? Mundialmente, a gente tem aí essa necessidade de biomateriais envolvidos em todos esses dispositivos médicos aí. Por exemplo, 500 mil implantes dentários por ano, mais de 1 milhão de cirurgias de implante de quadril e joelho, mais de 200 mil marca-passos, 75 milhões de lentes de contato. Então, ou seja, o mercado de biomateriais ele é muito forte. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, por ano, tem 800 mil pacientes hospitalizados com fraturas de ossos que necessitam de alguma intervenção cirúrgica. Mais de 290 mil implantes de quadril e 300 mil reconstrução de joelhos por ano. No Brasil, os implantes de quadril são responsáveis por 10 mil hospitalizações por ano. E o SUS gasta 10 milhões de dólares, correspondendo a 38% dos fundos usados em implantes ortopédicos. E tem outro detalhe. São necessárias 1.500 cirurgias de revisão por ano de implante total de quadril, e são responsáveis aí por um adicional da ordem de 2 milhões de dólares por ano. Bom, em função disso, né, as pesquisas, são feitas muitas pesquisas aí buscando a melhoria desses materiais, dos materiais que são utilizados, melhorando a funcionalidade e aumentando a vida útil no corpo humano, reduzindo a necessidade dessa cirurgia de reconstrução, especialmente nos materiais biometálicos, aí, como titânio e suas ligas. Né? Então, vamos falar um pouquinho de ligas de titânio. A gente considera, na história de biomateriais, a segunda geração, a primeira geração são os materiais naturais, usados aleatoriamente. Na segunda geração, foi onde se começou a utilização de materiais estruturais, né? Explorando esses materiais avançados, desenvolvidos para outras aplicações, como indústria aeroespacial e indústria aeronáutica. E o maior exemplo disso são as ligas de titânio usadas na ortopedia e na odontologia. Então, as ligas de titânio, elas não foram desenvolvidas para ser utilizadas como biomateriais, mas sim foram aproveitadas de outras aplicações e utilizadas como biomaterial. Nessa segunda geração, sem se preocupar muito com o que acontecia dentro do corpo humano. Então, as ligas de titânio, elas têm uma alta resistência à corrosão, um baixo módulo de elasticidade, quando comparado, por exemplo, com o osso, e tem uma alta relação resistência mecânica densidade. Ela tem uma alta resistência com uma baixa densidade e tem uma boa biocompatibilidade. A liga mais usada é a titânio 6 alumínio 4 vanádio, mas
tem alguns estudos que dizem que o vanádio e o alumínio são associados com desordens neurológicas. Então, há necessidade de que a gente busque outras ligas que não tenham esses elementos para substituir o titânio. E aí, ligas com nióbio, molibdênio, zircônio, tântalo e manganês são interessantes. O titânio ele vai existir em duas formas alotrópicas. Abaixo de 882 graus Celsius, nós temos a chamada fase alfa, que tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Então, ele tem um padrão de raio-x como esse e uma micrografia composta por agulhas, né? Por esses risquinhos aí, que não é um riscado, mas sim são agulhas que correspondem à fase alfa do titânio. Já após 882 graus, ele passa por uma transformação alotrópica e ele vai para a chamada fase beta, né, que tem estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. E aí tem alguns elementos que aumentam e outros que diminuem essa transição, né, que são o alumínio, ele aumenta essa transição e outros elementos como molibdênio, vanádio, tântalo, nióbio abaixam essa transição e, consequentemente, abaixam o módulo. Então, como eu tinha dito lá anteriormente, essa liga, ela é associada com o alumínio e o vanádio, são associados com desordens neurológicas. E aí a gente entra na quarta geração de biomateriais, que é o desenvolvimento de materiais com características específicas de acordo com o tipo de aplicação. E aí a gente tem, dentro das ligas de titânio, ligas alfa, e tem as metaestáveis, que são as ligas com fases alfa linha, alfa duas linhas e ômega, né? Que são fases que não são tão interessantes para uso como biomaterial. Então, algumas ligas que são alternativas aí para a liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, é a liga titânio 13 nióbio 13 zircônio, titânio 15 molibdênio, 35 nióbio 5 tântalo 7 zircônio, e a gente participou do desenvolvimento de diversas dessas ligas aí ao longo do tempo. Então, aqui eu tinha falado alguma coisa sobre ligas metaestáveis, que são ligas interessantes, porque ela tem uma predominância de fase beta, que tem módulo de elasticidade baixo e é interessante para utilização como biomaterial. E para quem tiver curiosidade, aqui na revista Metals, em 2019, tem um artigo de revisão muito interessante sobre essas ligas de titânio beta metaestáveis, né? E aí tem o problema do stress shield, que é a absorção da energia, da absorção do esforço mecânico a que o implante está sujeito pelo implante e não pelo osso, devido ao fato do implante ter um módulo ainda muito mais alto que o osso. Para vocês terem uma ideia, o osso cortical, que é aquele osso mais resistente, ele tem módulo em torno de entre 13 e 28 gigapascal. E o aço inoxidável tem 200 gigapascal, ligas cromo-cobalto 250, ligas de titânio entre 50 e 100. Então, a gente sempre está buscando algumas ligas que possam diminuir esse módulo de elasticidade para poder reduzir esse efeito de stress shield. E aí a gente entra no trabalho que a gente faz aqui no laboratório. Então, primeiro, a gente utiliza a física por intermédio de uma interação de Hartree-Fock com a chamada teoria do dipolo elástico, onde nós estudamos uma previsão teórica para essa liga. Qual seria o módulo de elasticidade dessa liga e qual seria a fase que ela teria dentro desse diagrama. Então, a gente calcula dois parâmetros, o parâmetro B0 e MD, que são associados com os elétrons livres e a energia de ligação entre os átomos, e nós podemos estabelecer aonde essas ligas mais ou menos estão. Aí a gente faz um processamento. Fundimos essa liga num forno a arco voltaico, depois nós fazemos um tratamento térmico de homogeneização acima daquela temperatura de transição,
fazemos um processamento mecânico através de forjamento rotativo ou laminação, nesse caso laminação, também a quente, e depois fazemos um novo tratamento para redução de tensões provenientes desse processo aí de processamento mecânico. E aí partimos para a caracterização. Então, nós fazemos uma caracterização química, utilizando ICP ou fluorescência de raio-x, depois fazemos uma medida de difração de raio-x para poder determinar a estrutura do material, fazemos medida de microscopia óptica e eletrônica de varredura para determinar a microestrutura, módulo de elasticidade e dureza para determinar propriedades mecânicas, eventualmente, se precisar, a gente faz uma medida de microscopia eletrônica de transmissão e finalizamos com uma medida de biocompatibilidade, para ver se a liga é biocompatível ou não. Então, todo esse processo é um processo clássico de caracterização de materiais envolvidos para materiais trabalhados como biomateriais. Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês alguns sistemas que a gente já desenvolveu e que envolveram alunos de física em todos eles. Então, esse daqui foram ligas ligas binárias do sistema titânio-nióbio, e trabalharam nesse projeto o Luciano Monteiro, depois o Pedro Kuroda, o Israel, que ainda está aí no mestrado com a gente. O Pedro terminou o doutorado ano passado, e como biomateriais é uma área interdisciplinar, eu sempre tive gente da biologia trabalhando junto no grupo. Aqui eu tenho a Tatiane, que fez iniciação científica, depois ela foi fazer mestrado e doutorado em São Paulo, voltou aqui fazer pós-doutorado com a gente, e a Carol, que era aluna da biologia, que foi aluna de iniciação científica nossa lá no laboratório. Hoje nós temos o Oliver como estudante de iniciação científica, que é da biologia, com bolsa da FAPESP, e agora solicitamos mais uma bolsa para uma outra aluna da biologia, Mariana. Tá? Então, aqui alguns outros sistemas, né? Titânio 10 molibdênio zircônio, a gente pode ver aqui que esse sistema ele tem tanto fase alfa como fase beta, o módulo de elasticidade, a dureza dele reduz, a gente tem um módulo de elasticidade aí na faixa de 70, aí acima, ainda acima do interessante que seria o módulo do osso, e nenhum efeito citotóxico a gente observa aqui. Sempre as ligas estão próximas do controle negativo para citotoxicidade, né? Esse trabalho aí foi feito pelo Raul, com a colaboração do professor William de Botucatu, o professor Vladimir Barão e o professor Leonardo. Os dois são da odontologia, um da Unicamp e o outro, o Leonardo, da Unesp de Araçatuba. Aí a gente trabalhou... Oi, 5 minutos, né? Exatamente. Eu vou dar uma corrida aí, vou pular um monte de coisa. Aqui o titânio 15 molibdênio, 15 zircônio, então mais ou menos tem essas informações como redução do módulo também. Aí trabalhou o Fábio, que também foi aluno da física, o Diego Correia, que foi aluno da física, depois eu vou falar um pouquinho do Diego mais para frente, e o Caio, que também foi aluno da física e fez mestrado e doutorado aí com o professor Luiz aqui no grupo. Titânio 15 molibdênio com nióbio, também aí uma liga que tem um módulo aí na faixa de em torno de 70 a 80 gigapascal, sem nenhum efeito citotóxico, foi desenvolvido pelo Zé Roberto. Desculpa, eu esqueci de falar que o Fábio, ele foi aluno da física e hoje é professor do Instituto de Física, Instituto Federal de São Paulo, no campus de Tupã. E o Zé, professor no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Caraguatatuba hoje. E tivemos aí a colaboração do professor Rodrigo, aqui da USP de Bauru. Aqui nós temos o 15 zircônio molibdênio, que trabalhou o Diego. O Diego atualmente é professor no Instituto Federal em Sorocaba e é credenciado aqui no programa de pós-graduação nosso. Então, essa liga foi uma liga muito interessante, a gente publicou muito sobre ela. Ela tem uma coexistência de 3 fases juntas, não é citotóxica, tem um módulo que até em torno de 15% a 15%, 15 zircônio, 15 nióbio tem o menor valor de módulo,
Então é muito interessante, a gente explorou bastante, fez até a modificação superficial. E aqui o Diego está orientando aqui junto, aqui no nosso grupo e no programa de pós-graduação, ele orientou a Juliene, na iniciação científica, a Júlia foi aluna da física também, essa liga titânio 15, zircônio 15, molibdênio, colocando prata para ter um efeito antibactericida, depositando a prata junto com uma modificação de superfície. Agora a Juliene está fazendo o mestrado com o Diego, está terminando o mestrado e devemos iniciar o doutorado com o Diego aqui também no programa de pós-graduação. A Daniela foi outra que trabalhou com o sistema titânio níquel, e aí depois aqui tinha alguma coisa que eu queria falar sobre modificação de superfície, mas eu vou pular isso daqui, vou para o final da apresentação para poder falar rapidamente aqui sobre duas coisinhas, que seria uma coisa que vai evoluir muito no futuro, que são os metais celulares. São metais onde a gente constrói esse metal por fusão a laser, com porosidade controlada para permitir que o osso cresça dentro desses materiais. Então, a Samira e a Regiane trabalharam com isso, e o módulo, o interessante disso é que o módulo, ele fica bem próximo ao valor do osso, ó, 9, 12, 15, 22, isso vai ser o futuro das próteses, né? E hoje a gente está trabalhando aqui com um outro grupo de fisioterapeutas para tentar desenvolver um joelho mais leve, uma prótese de joelho mais leve. Então a gente tem aí trabalhando nesse grupo, nós temos a Bruna, o Enzo, o professor Fonzar, o Guilherme e o Marcelo. O Guilherme e o Marcelo são fisioterapeutas, então esse ano é uma outra vertente que a gente acabou começando a trabalhar. Então, só para a gente ter uma rápida ideia aí do grupo, a gente fica lá no Casca, né, nos prédios 1 e 4, e trabalhamos aí com o desenvolvimento de novas ligas de titânio e a funcionalização de superfícies. Um rápido tour virtual pelo laboratório, aí nós temos equipamento para tratamento térmico, temos equipamento para medida de módulo de elasticidade, e aqui também tem a parte de preparação metalúrgica, a preparação química e a fusão dessas ligas. Hoje, que não vai? Atualmente aí nós temos no grupo eu, o professor Fonzar e o professor Diego como pesquisadores. Temos ainda o Marcos, o famoso Kirves, que também é professor do Instituto Federal de Araraquara, que está fazendo pós-doutorado aqui com a gente. O Pedro, que terminou o doutorado e está fazendo pós-doutorado. Aí temos 6 alunos de de doutorado: o Guilherme, a Márcia, o Mitsu, o Vinícius, a Mariana e o Tiago. Temos 7 de mestrado. Aí tem a Fernanda, o Israel e a Giovana comigo e o Marcelo. Aí a Bruna e a Juliene com o Diego e o João Proença também com o Diego. Aí nós temos mais 7 alunos de graduação, né? Aí eu destaco aí o pessoal da física, a Melissa, a Edriele e o Renan, né? Tem o Enzo trabalhando com o Funzar também, tem um aluno aqui de lá de Manaus, que é orientado pela Márcia, a Márcia e o Mitsu são de Manaus, e tem uma aluna de lá de Sorocaba orientado pelo Diego, que eu não vou lembrar o nome desse pessoal. E 4 estudantes aqui embaixo de ensino médio que a gente orienta. 2 técnicos dão suporte aí para a pesquisa. Eu queria agradecer a atenção de vocês aí, os nossos parceiros nacionais e internacionais, e agradecer a atenção de vocês aí. Não sei se eu estourei o tempo. Se tiver mais algum tempinho aí, a gente pode estar tirando alguma dúvida, alguma colocação. Giovanni, desculpa a correria aí. Eu não sei se eu estourei o tempo ou não. Não estourou, foi exatamente dentro do tempo. Agradeço a presença, professor. Foi muito bom aí para quem tem curiosidade de saber mais sobre a área de materiais, que é o bacharelado aqui de Bauru,
deu um gostinho aí de quero mais para os calouros aí conhecerem os laboratórios. Uma pena não poderem conhecer presencialmente. E muito obrigado, professor. Tá ok. Bom, Deixa o e-mail disponível. Eu deixei o e-mail marcado ali, mas deixa aí o e-mail colocado aí, se alguém tiver alguma dúvida. Uma coisa que nós estamos precisando, apesar dos 27 membros do grupo, nós estamos com um monte de projetos precisando de aluno. Para poder, umas novas ideias que a gente tem na cabeça aí para poder colocar em prática. Então, o pessoal que está começando o curso aí, o ano que vem, se tiver interesse em trabalhar, em agregar com a gente aí, é só entrar em contato para que a gente possa trabalhar. Claro, sem problema nenhum. Química, biologia, odontologia, física, engenharia, biomateriais é uma área interdisciplinar.